Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5. Os irmãos estão chegando ainda. Glória a Deus. Vamos meditar numa palavra hoje. Vai falar muito forte aos nossos corações, tenho certeza. Você vai ser abençoado por essa palavra. Amém, irmãos? Diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora o teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando não usei de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedires. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje nós vamos falar aqui sobre uma palavrinha, se der para a pastora baixar um pouquinho o microfone, o alto-falante lá na sala, que eu estou ouvindo eu aqui 2 vezes. Falar sobre uma palavra muito importante, que é a palavra perdão. Né? Palavra perdão. Quando nós vemos aqui a oração do Pai Nosso, e nós vemos Jesus tratando a respeito da oração, e nós lemos todo esse texto, né, sobre a oração, ele vai terminar o texto falando sobre o perdão. E quando nós estudamos a hermenêutica da Bíblia, ou fazemos uma exegese, nós entendemos que Deus desenvolve toda a ideia e no final do texto ele coloca então o ponto principal da ideia. Então, o ponto principal da ideia aqui no texto que nós lemos sobre a oração é o perdão. A primeira coisa que eu aprendo é que não adianta orar se não perdoar. Não adianta entrar no quarto, não adianta fechar a porta, nada. Sem perdão. E essa palavra perdão é uma palavra tão falada, mas é o básico da fé. É o básico do Evangelho das Escrituras. É como se fosse o jardim de infância. É o primeiro passo. É o perdão. E eu vejo tantas pessoas não entendendo isso. E perdendo por não perdoar. Perdendo coisas boas, perdendo muitas vezes a bênção de Deus, a presença de Deus, um sono, perdendo a paz, ficando doente, criando uma raiz de amargura no coração, que pode acabar até em ódio contra a pessoa que nos feriu. Então, o básico do cristão, na verdade, eu fico pensando, às vezes, que não haveria nem necessidade, né? Talvez de falar sobre isso, mas hoje Deus, ele falou comigo muito forte ao meu coração sobre essa palavra para trazer um esclarecimento a todos nós. E o perdão, ele já está desde o início, né? Desde o livro de Gênesis, já vem a palavra perdão, e ela vai percorrer as Escrituras até o dia do arrebatamento da igreja, Apocalipse. Então, de Gênesis a Apocalipse, essa palavra,
ela está inserida. Então, é uma das palavras mais importantes da Bíblia Sagrada, a palavra perdão. O sentido da palavra perdão significa perder no ar. Perder no ar. Perdoar é perder no ar. Não sei se você já está entendendo o que Deus está falando, mas quando algo se perde no ar, não volta mais. Já perceberam isso? É algo que se vai, que não volta, que é esquecido. Esse é o sentido da palavra perdão. E nós vemos já desde o livro de Gênesis, Deus falando sobre perdão. Quando tem a queda, Deus cobre o homem e depois Deus começa um trabalho para que o perdão alcançasse o homem. E vai culminar, então, no tabernáculo, no sacrifício pelo pecado. A pessoa pecava, ela trazia um animal, sacrificava e recebia o perdão. Uma vez por ano, no Yom Kippur, havia uma expiação, um sacrifício por toda a nação, pelo pecado de todo Israel. Então você vê que isso vai acompanhar, né, pelo tabernáculo, período todo do deserto, quando entram na Terra Prometida, quando eles estão construindo o Templo de Jerusalém, Templo de Salomão, depois que o Templo de Salomão é destruído, depois ele reconstrói o templo por Zorobabel e Esdras, e sempre a questão do perdão, né? O perdão. E depois vem Jesus. E aí Jesus, ele vai nos ensinar sobre o perdão. Agora entenda uma coisa, perdoar é perder algo. É perder. Quem perdoa, perde. Sabia disso? Porque está abrindo mão da justiça. Quando eu perdoo alguém, eu estou abrindo mão da justiça. Aquela pessoa me deve, o justo é ela pagar, mas eu perdoo, então eu perdi. Não é verdade? Quando eu perdoo, eu perco, porque eu tinha razão naquilo, eu estava correto, mas eu perdoei, então eu perdi, eu abri mão do que eu tinha por direito. E assim é Deus. Deus, todas as vezes que ele perdoa, ele perde. Porque Deus não precisava perdoar. Porque nós temos uma culpa contra ele. É nós que temos uma dívida. É nós que estamos com um débito. E ao invés de nós pagarmos, ele nos perdoou, então ele perdeu. Ele não vai fazer a justiça. E tanto ele perde, que ele perde o seu filho. Para que nós fôssemos perdoados. Então Deus perdeu muito. Deus perdeu o próprio filho, viu seu filho morrer na cruz, para nos perdoar, para pagar a nossa dívida. Então, o perdão, a gente perde, mas a gente ganha. Porque no momento que eu abro mão daquilo que me é direito e perdoo alguém, eu estou ganhando algo celestial. Eu estou sendo abençoado por Deus. Eu estou ganhando a oportunidade da ferida ser curada pelo Espírito Santo. Então, essa é a importância da gente perdoar, né? A importância da gente perdoar. E por que perder no ar? Porque perdoar é a mesma coisa que esquecer. Tem coisas que a gente perde e a gente procura. Se a gente procurar, a gente vai achar. Mas quando eu perdoo alguém,
Eu não tenho mais que ficar procurando, trazendo de volta o erro da pessoa, o que ela me fez, falando para alguém, ou mesmo remoendo aquilo com dor, com tristeza. Eu perdoei. Eu deixei se perder no ar. Eu abri mão, né? Francisco me feriu e eu digo para ele: tu não precisa me restituir, eu te perdoo. Tu não precisa fazer nada para mim. Você está entendendo o que Deus está falando? Na verdade, pela lei ele deveria, mas eu estou abrindo mão desse direito. E estou dizendo para ele: eu te perdoo. Você não precisa fazer nada. Porque às vezes as pessoas vão perdoar alguém e dizem assim: eu te perdoo, mas agora tu, agora tu, e aí bota uma condição, não é perdão. Perdão é perdoar, é abrir mão, é deixar a dívida quitada e esquecer da dívida. Nós vamos ver na Bíblia uma história de um homem que devia um dinheiro que ele não podia pagar. Mesmo que ele vivesse 181 mil vidas trabalhando, era o valor da dívida dele, ele teria que morrer, ressuscitar e trabalhar por 181 mil vezes. Ele não poderia pagar. Mas o rei perdoou a dívida dele. E ele saiu feliz, mas no meio do caminho ele encontrou alguém que lhe devia muito menos. E ele cobrou aquela dívida. E aí o rei chamou ele e disse: eu te perdoei algo que você nunca teria como pagar. Como, pois, agora tu vai cobrar do teu conservo? Porque ele não havia entendido o significado do perdão, né? Ele acreditou que para ele, isso é uma justiça humana, quando é comigo eu quero, mas quando é com os outros, eu executo a dívida. Então, se nós olhássemos essa parábola, aquele rei é Deus, que nos perdoou uma dívida impagável. E nós somos o homem perdoado que queremos cobrar dívidas daqueles que nos devem. Forte isso, né? Então Deus me perdoa, mas eu quero cobrar do Maurício, quero cobrar de todo mundo. Todo mundo que me fizer alguma coisa, eu vou cobrar. Mas Deus está dizendo, não é para cobrar. Assim como eu te perdoei, eu quero que você perdoe. Porque aquela pessoa, por pior que seja, a situação que ocorreu ainda não é comparada à situação em que tu vivia diante de Deus e necessitava de um perdão, porque a dívida com Deus era impagável. Então, o que Deus espera de nós é que nós venhamos entender o sentido do que é o perdão. Todas as vezes que Deus nos perdoa, ele perde. E nós precisamos entender que nós também precisamos aprender a perder. E hoje eu vejo muitas pessoas aprisionadas, cheias de mágoa, porque não entenderam ainda esse conceito. A Bíblia diz, no livro de Miqueias, que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. A Bíblia diz, dos teus pecados não me lembrarei mais. É esse o sentido do perdão, se perdeu no ar. Você já viu quando sai assim uma fumaça? Ela sai, depois ela se mistura, né, com o oxigênio, com o ar e ela some. É isso. É poder olhar para o teu irmão de novo.
É poder abraçar ele de novo. É poder abraçar a tua família de novo. É não ficar o tempo todo dizendo, mas tu não sabe o que ele me fez. Tu não sabe o que ela fez. Tu não sabe o que aconteceu. Não interessa. Não há nenhuma menção na Bíblia falando sobre isso. Que nós devemos perdoar-se. Não, perdoar-se. Perdoar. Não tem o se. A Bíblia diz que nós devemos perdoar a todos. Por pior que seja a dívida, nós temos que abrir mão da dívida, da culpa, esquecer o que passou e seguir em frente. Não é colocar uma pedra em cima do assunto. Porque colocar uma pedra em cima, ainda vai ficar alguma coisa embaixo. E se eu tirar a pedra, ainda vai estar lá. É orar, perdoar e dizer, Deus, que se perca, que desapareça. Eu não toque mais nesse assunto. Eu não me lembre mais. Que eu não jogue mais na cara da pessoa. Porque às vezes a pessoa perdoa, mas na primeira discussão, briga, desentendimento, já lança, né? Em rosto. Tu esqueceu o que tu me fez? Esqueceu o que tu me fez? Mas a pessoa que fez, a Bíblia diz que quem tem que esquecer é quem foi ferido. É isso que a Bíblia ensina. Eu, que fui ferido, é que devo esquecer. E a Bíblia ainda vai mais longe na questão do perdão. Ela diz assim, se tu souber que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, tu tem que pedir perdão para ele. Porque, irmão, vamos ser sinceros. Se eu sei que alguém não gosta de mim, isso me causa uma coisa ruim. Não sinto nada. Claro que sente. Se tu sabe que o teu irmão, né, tá te acusando, ou tem alguma coisa contra ti, é claro que te causa um mal-estar. Então a Bíblia diz para tu ir lá pedir perdão para ele, se consertar com ele, para que isso se perca pelo ar. E tu não sinta mais essa mágoa, esse sentimento ruim. Quando nós lemos a oração do Pai Nosso, eu acho muito interessante isso, porque esse texto é um dos mais perigosos que existe na Bíblia. Porque nós paramos no versículo 14, no versículo 13. Mas olha o que diz o versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se eu não te perdoar, eu vou para o inferno. Se eu não perdoar quem me feriu, eu vou para o inferno. Está escrito isso. Jesus, ele disse, se tu não perdoar, Deus não vai te perdoar. Então não é uma questão de escolha, não é uma questão de sentimento, é uma questão de sobrevivência espiritual. Eu preciso perdoar. Eu preciso. A Bíblia diz, perdoa, e eu tenho que perdoar. Tem gente que diz, eu não perdoo. Não, tem que perdoar, porque se tu não perdoar, agora, nessa live, nós temos aqui mais de 20 pessoas assistindo. Se tu tiver com mágoa de alguém, Jesus voltar, tu vai para o inferno. E não sou eu que estou falando, é a palavra. Se tu tiver ferido, se tu não perdoar, se tu não liberar perdão, não importa a gravidade do que aconteceu
contra a tua vida. A Bíblia diz: perdoa, e eu perdoo. Isso vem de encontro às últimas pregações que Deus tem falado conosco. Não importa se eu gosto. Não importa se me entristece. Não importa se me contraria. Está escrito. E o que vale é o que está escrito. E se tem uma coisa que Deus não vai contra, é a sua palavra. E muitas vezes, a falta de perdão vai separando, dividindo, faccionando, e a casa dividida não subsiste. Isso aqui é tão forte, esse texto do perdão, que a Bíblia diz que quem está, precisando perdoar alguém, geralmente está irado com o que aconteceu. Bravo, magoado. E a Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, porque nós precisamos perdoar. Porque se tu dormir magoado e tu morrer, não vai dar tempo de tu voltar para pedir perdão. Quantas mensagens nós vemos de pessoas que morreram dormindo? E se deixou alguma coisa para trás? Não vai dar tempo. A Bíblia diz que se o marido ou a esposa tiverem de mal um com o outro, falta de perdão, as orações são impedidas. Tu pode te rasgar orando, mas a tua oração está impedida. Você precisa fazer um conserto, pedir perdão, entender isso. É como num julgamento de alguém. A gente já vê isso tantas vezes, né? A mãe chegar e dizer para o assassino: eu te perdoo. Tu matou meu filho, mas eu te perdoo. A gente estranha. Por quê? Porque a gente não entende que aquela pessoa que liberou o perdão, ela vai ter a mente livre. E se ela não perdoa, ela vai odiar aquela pessoa que matou o filho dela a vida inteira. E aquilo vai corroer ela. Pastor, é muito difícil. Pode ser. Mas se está escrito, é possível. Você lembra o que Jesus disse na cruz do Calvário? Perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eles estavam matando Jesus. Eles tinham flagelado, cuspido, esbofeteado Jesus. Eles tinham feito Jesus de chacota. Colocaram a coroa de espinho, bateram com uma cana, zombaram dele, pregaram ele na cruz, ele estava sentindo dores excruciantes. E ele disse: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Por que isso? Porque isso nos ensina que a pessoa que está nos ferindo, ela não sabe o que ela está fazendo. Não, pastor, a pessoa sabe quando fere, mas não sabe a consequência que vai vir sobre a vida dela por ter te ferido. Porque se ela soubesse que fazendo isso pode ir para o inferno, talvez ela diria: não vou fazer isso, não. Eu vou ser condenado. Vou ser condenado. Então nós tomaríamos mais cuidado antes de mentir, de caluniar, de fazer fofoca, de magoar alguém, de falar da vida dos outros, de dar calote, de tantas coisas.
Porque quem está fazendo isso contra você é ele que está se prejudicando. Agora, você não pode se prejudicar retendo perdão, porque senão tu ainda vai encontrar aquele que te deve no inferno, os dois juntos. Ele porque te feriu e tu porque não perdoou. E Jesus diz: perdoa eles. Nós vamos ver na Bíblia um homem chamado Estevão, que estava sendo apedrejado até a morte. E ele de joelhos, sangrando, vendo o céu aberto, Deus no trono, Jesus em pé, do lado de Deus. E ele diz assim: não impute a eles nenhum pecado, perdoa eles. Ele estava sendo assassinado, ele era inocente. Ele podia dizer, né, eu sou inocente, vocês não têm motivo para fazer isso. Mas ele não falou isso. Ele não se defendeu. Ele não se justificou. Ele disse: perdoa eles, Jesus. Porque ele lembrou do que Jesus fez na cruz do Calvário. Você sabe por que os mártires da igreja morriam nas arenas e morriam crucificados e iam para o céu? Porque enquanto os leões comiam eles perdoavam quem soltou os leões. Enquanto os gladiadores feriam eles perdoavam aqueles que os feriam. Eles estavam morrendo. Quando Nero pendurava os cristãos e tocava fogo neles, eles morriam pegando fogo e perdoavam quem tinha lhe condenado, porque senão eles não seriam salvos. E é por isso que eles tinham coragem, porque eles sabiam que perdoando os que lhe feriam, eles teriam o passaporte para o céu, mas que se eles morressem daquela maneira, culpando quem estava ali ferindo, eles não se encontrariam com Cristo. É por isso que eles se ajoelhavam e não lutavam contra os leões, não brigavam com os gladiadores, não recusavam a cruz. E um dia eu vou contar para vocês uma história real, que durante um período eles iam lá para ser assassinados. Não eram os outros que iam prender eles iam lá e diziam: eu quero ser mártir, eu quero morrer por Cristo. E só faz isso quem perdoa. Porque se naquele momento em que o fogo estivesse queimando, houvesse ira, falta de perdão, o sacrifício seria inútil. E todo sacrifício que nós fazemos para estar na igreja, para adorar a Deus, para servir a Jesus, horas de jejum, de oração, de leitura, de culto, de adoração, se nós não perdoarmos, não vai adiantar nada. Porque se eu não perdoar quem me feriu, o meu Pai que está no céu não vai me perdoar. Então, olha que coisa forte é isso. Que coisa poderosa nós estamos ouvindo aqui esta noite. Por qualquer coisa, irmão, que acontece, um fica de mal com o outro, eu não quero mais ver o outro, eu não quero mais falar com o outro, eu não vou mais fazer trabalho na igreja, eu não vou participar disso, eu não vou fazer aquilo. E às vezes eu fico pensando, irmão, se todas as vezes que eu tivesse assim, eu não fosse para a igreja, e ainda tem que pregar amando,
Amando, irmão. Eu sei que a pessoa está ali sentada falando mal de mim, me odiando. Às vezes eu olho assim, os olhos estão vermelhos, querendo, vou matar o pastor. Mas nós temos que pregar, tem que amar. Sabe por quê, irmão? Porque o perdão fala muito mais sobre nós do que sobre quem nos feriu. Fala muito mais de quem libera do que aquele que tem a dívida. Porque o perdão é o passaporte do coração que ama. Quem ama verdadeiramente perdoa. E nessa noite, eu quero que você medite muito nessa palavra. Não há motivos, irmãos. Não precisamos procurar, né, razões. Não precisamos procurar razões para isso. Por que eu tenho que perdoar? Porque está escrito. E porque se tu quer ver Jesus, quer ir para o céu, tu tem que imitar Jesus. E assim como Jesus perdoou, você precisa perdoar. E é por isso que o texto termina com essa mensagem tão forte. E poderíamos falar aqui na Bíblia de quantos textos, né? Pedro perguntando para Jesus, até quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? Até 7? Jesus diz, não, 70 vezes 7. Não, comigo uma vez, 2 eu até aguento, mas fez a terceira, já era. Talvez, né, na 491 tu pode dizer já era. Mas eu não sei se um irmão vai fazer isso com a gente 490 vezes. Na verdade, agora esse negócio, comigo é uma vez só, isso não é coisa de cristão, irmão. Comigo nunca mais, isso não é coisa de cristão. Não perdoo, não é coisa de cristão. O cristão perdoa sempre. Sempre perdoando. Sempre amando. Sempre perdoando. Porque o perdão é um mandamento de Deus que está diretamente ligado à nossa salvação. Tá bom? Eu sei que tu vai, às vezes, pedir perdão para alguém, essa pessoa não vai aceitar o teu perdão e não tem problema nenhum quanto a isso, porque é você que vai deixar o teu sentimento se perder no ar. Se o outro quiser ficar amarrado, que fique. Amém? Você é que vai ser solto dessa prisão, liberto dessa amarra. Como diz o pregador, né? O pedido de perdão não abre a porta da cela do outro, abre a porta da minha própria cela e eu sou livre. Eu sei também que você vai pedir perdão para alguém e essa pessoa nunca mais vai andar contigo. Também não tem problema nenhum, porque nem sempre o perdão vai restaurar a proximidade, mas vai restaurar a tua comunhão com Deus. E isso é o que importa. A nossa comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que os meus pecados fazem separação entre eu e Deus e tapa os seus ouvidos para que ele não me ouça. Então eu não posso ter esse pecado na minha vida, que é a falta de perdão. Porque senão eu vou orar, Deus vai escutar, mas não vai me ouvir, porque Deus não é surdo, ele escuta, mas ouvir e poder responder e abençoar, Deus estaria indo contra a sua palavra. Então, irmãos, vamos orar nessa noite. Vamos pedir para Deus esse entendimento, né? E talvez agora, quando acabar aqui a nossa live, alguém que está assistindo aí posteriormente no YouTube, ou até mesmo nós que estamos aqui, né? Já podemos chamar alguém e dizer assim, ó, vamos acertar isso, te peço perdão. Mas né, me perdoa. Porque se tem uma coisa, irmão, também que é complicado, é quando a pessoa vem te pedir perdão e ela quer que tu diga, eu te perdoo, e tu começa, não, mas nem era nada. Não, mas não. Se a pessoa chegou para você e disse, tu me perdoa por isso, ou tu me perdoa,
Tu tem que olhar para ela e dizer, eu te perdoo. Quantas pessoas você já pediu perdão que você ouviu isso? Nem foi nada. Nem dei bola. Não era... Não. Se a pessoa pedir perdão para você, tu olha no olho dela e diz, eu te perdoo. Porque se a pessoa veio pedir perdão para você, e você é um cristão, você precisa liberar o perdão para ela. Não ficar assim, né? Não precisa. Não. Se a pessoa veio é porque ela tinha necessidade, ela precisa disso. Ela precisa saber que você está perdoando ela. Não adianta a pessoa chegar e tu desconversar. Não, nem foi nada. Não é que não foi nada. Se ela está te pedindo perdão, ela quer ser perdoada. E o nível daquilo que ela fez para você, talvez para você não seja nada, mas para ela foi muito forte. Porque se levou ela a te pedir perdão, era algo muito forte para ela. Porque, irmão, se tu roubar minha carteira, eu não sinto nada. Mas talvez se tu ferir a igreja, eu vou sentir muito. Então a gente não sabe o que cada pessoa sente em cada situação, porque para um pode não ser nada, para outro pode ser muito forte. Não é verdade? Às vezes um olhar, uma palavra fere, e o outro é ferido por uma agressão. Se olhar atravessado não dá nada, se falar qualquer coisa ele não sente nada, mas então a gente nunca sabe a dor que o outro está sentindo. E quando ele vem pedir perdão é porque aquilo era muito forte nele. E nós temos que dizer, eu te perdoo. Está perdoado. E vamos seguir a nossa vida. Amém? Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos por essa noite. Já queremos começar te pedindo perdão, Senhor. Quantas vezes o Senhor já perdeu por minha causa? A sua maior perda para me perdoar foi o seu filho. Mas eu te louvo, ó Deus, porque nós estamos aqui entendendo a sintaxe, a etimologia, a morfologia da palavra e o sentido espiritual. Que venhamos colocar em prática, que venhamos como cristãos viver a base do evangelho, que é amar e perdoar. Que nesta noite esta palavra fique viva em nossos corações e que venhamos viver a tua palavra não só na boca, mas no coração. Agora eu te peço a tua direção, abençoa os teus filhos, nos dá a tua graça, nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Alguém deseja falar alguma coisa aí? Abre o microfone. Perguntas? Ninguém tem perguntas sobre o perdão, não? Tudo certo? Fala alguma coisa, crente. Tá me ouvindo? Tô. Eu já vivi uma situação assim com uma pessoa da minha família, sabe? E uma pessoa bem próxima mesmo. Até que hoje ainda os reflexos do que ela me fez ainda tá no ar, né? Tá vivo ainda, vamos se dizer. E mesmo assim essa pessoa resolveu não fala comigo. Mas no dia que a gente conversou, que na verdade essa pessoa ela tá desviada. E ela quis me dar um biblaço, a gente diz, né? Me dar um monte de Bíblia. Aí simplesmente eu falei para ele que eu perdoava ele, que mesmo assim ainda tinha que orar por ele e perdoar. E até hoje essa pessoa não fala comigo, não vem atrás de mim. Então, mas enfim, eu sei que a minha parte eu vivo tranquilo. Amém. Porque independente do que ele me fez, não vai mudar a história. O que Deus escreveu lá em cima vai se cumprir, independente do que ele me fez ou não. Amém. E é uma coisa interessante, né? Porque o prejuízo, às vezes, que acontece, e não vai ser ressarcido, restaurado, mas a tua comunhão com Deus,
é o que te traz mais paz do que qualquer outra coisa que a gente perde, né? Qualquer coisa. Coisas materiais a gente vai reconquistar, independente do que, mas aquilo que está no céu a gente não conquista de novo, né? É verdade. Isso aí não tem como voltar. Mais alguém? Para nós encerrar? Dúvidas? Sugestões? Vamos perdoar, então? Sempre, né? Meu Deus do céu. Na Eita, verdade, o único caminho é o perdão. E eu acredito que a gente só consegue perdoar quando a gente se aproxima de Deus. Porque sem a presença de Deus, sem a gente ser constrangido pelo Espírito Santo, né, impulsionado pelo Espírito Santo, a renunciar a esse sentimento, fica muito difícil. E eu acredito também que entre os casais é muito mais complicado. Porque parece que a pessoa, porque convive junto, se vê todos os dias, não precisa, não necessita. Às vezes as pessoas acham que fazendo a sua parte no relacionamento é uma forma de fica remissão, tudo né? bem. Fica tudo bem se eu Isso. fizer. É uma experiência minha, pessoal, quando eu conheci o pastor e a gente tinha as nossas discussões, eu não pedia perdão. E um dia ele falou para mim: amor, tu tem dificuldade em falar, em pedir perdão. As minhas atitudes eram como se fosse uma desculpa, mas declarar verbalmente eu não declarava. Mas eu tenho que me adequar à palavra de Deus. Eu tenho que fazer força, me esforçar. Então eu comecei a me aproximar mais e mais do Senhor, e ler e entender a sua palavra. E eu vi realmente a necessidade de perdoar e não ficar lançando em rosto. Porque às vezes a pessoa não diz que pede perdão, não pede perdão, deixa passar a situação, joga embaixo do tapete, e quando vem uma situação, a pessoa traz todo aquele passado de volta. Por quê? Porque ela não perdoou. Não se Porque ela perdoa usou aquela situação, guardou para usar como uma arma, para ferir. para ferir. E Deus não se agrada disso. Porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas intenções. Então, a gente precisa a gente precisa se limpar e deixar essas práticas Mas para isso que poder tu falou é muito importante, porque isso acontece na igreja também. A pessoa dar fere Deus. a outra, É. deixa passar uns dias, depois volta a conversar com a pessoa, né? Dá uma risada, volta a conversar, trata bem, mas não fez o conserto. Não fez o Sempre o convite. casal, né? Tá a discussão, porque ninguém aqui é anjo, né? Aí a pessoa passa um dia, aí vai lá, vai agradando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não resolve. E fica tudo bem. E fica até tudo bem, não fica assim, volta ao normal o convívio. Mas não houve um conserto. Né? Não houve um pedido de perdão. Mas a Tem que gente haver. observa isso muito nas atitudes depois. Né? Nas atitudes depois daquela ovelha com a outra ovelha. A gente nota essa atitude da pessoa. Porque aí ela demonstra realmente que ela não perdoa. É. Ela não consegue esconder isso. Né? A gente não depois vem consegue à tona. esconder por muito tempo. Isso. Porque Deus está aí para trazer a luz, né, na nossa vida. E a gente vê pessoas e a gente acompanha pessoas que são sempre confrontadas com essa questão e elas não cedem. Elas continuam, tem pessoas que são assim, preferem se afastar, Do que entrar num casulo, do que chegar e falar. Eu fiquei ferido com aquilo, por mais insignificante que seja a situação. Na igreja é muito isso.
Por mais insignificante que seja, a pessoa se ofende às vezes. Nem todo mundo está no mesmo nível, nem todo mundo está aí para entender tudo. A gente também tem que ter essa sensibilidade, mas também é muito difícil a gente saber até que nível essa pessoa se ofende, porque ninguém tem, né, bola de cristal. Então, às vezes, a pessoa está se ferindo e ela não fala isso, ela não declara. E isso cria realmente dentro do coração da pessoa uma raiz de amargura, ódio, a ponto da pessoa não conseguir olhar no rosto da outra. E também existem casos que as pessoas ferem o corpo de Cristo, aí no nível de autoridade, e elas vão embora e elas acham que não precisa voltar para pedir perdão. Elas seguem a vida delas assim. Só que há um risco grande, o pastor falou aí, Em de tudo, perder a salvação. é. Mesmo com aqueles que estavam na arena entregando a sua vida. Eles não amavam aquelas pessoas. Mas eles tinham que perdoar. Porque é uma questão de salvação. Eu não posso perder a minha salvação por uma coisa, às vezes é uma coisa muito pequena. A pessoa não está medindo que ela pode sair dali do culto, da igreja, do evento que for, ir para casa e não acordar no outro dia. E vai acordar e vai ter que encarar Cristo. E aí, para onde a tua alma vai? A gente precisa meditar na nossa salvação. Até que ponto eu estou disposto a perder a minha salvação? Porque aí é eternidade. E os relacionamentos em todas as esferas da vida, elas vão ter conflitos. Elas vão ter dificuldades de relacionamento, dificuldade de entendimento. Mas a gente tem que se consertar. A Bíblia diz isso, né? Jesus disse antes de tu trazer tua oferta ao altar. Deixa ali, não oferta. Aí a gente pensa, a primeira coisa que é o dinheiro, né? Mas não é, irmão. O culto é uma oferta. A oração é uma oferta. Tu está ofertando a Deus. Tu foi na igreja para ser grato ao que Ele te fez. Mas se tu tem contra o teu irmão, Deus, ele não pula princípios. Princípios são princípios. E a gente não pode brincar com isso. É muito sério. Glória a Deus. E eu acredito que Deus está falando com todos nós. E que a gente deve, às vezes, abrir mão do orgulho um pouco e ter com outro irmão, dizer, irmão, pode para ti não ter sido nada, mas para mim foi forte. Porque daí a gente está derrotando o nosso inimigo. O inimigo não vai ter mais esse poder sobre a nossa vida de ficar ali, ó. A gente viveu essa situação há uma semana ou duas atrás com relação a uma igreja que o pastor foi ministrar. Depois da ministração da palavra, começou todo mundo a falar o que estava sentindo, e nós ficamos atônitos, assim, não esperava que a palavra ia ser tão forte ao ponto das pessoas chegarem e dizerem, o diabo me acusa, porque o fulano falou mal de mim, eu não perdoei, porque aconteceu tal situação, eu não perdoei. E houve uma pessoa naquele culto que levantou e rejeitou, se eu não... Então, essa pessoa colocou em risco a sua salvação. Mas a gente tem que crer que Deus está falando conosco. E Deus falou fortemente para que houvesse um conserto entre o seu povo. Porque o Senhor nos ama, Ele não quer nos perder. O Senhor não quer perder ninguém. Aleluia. E por amor à nossa alma, Ele está sempre falando e sempre voltando no mesmo assunto conosco. Olha, meu filho, ainda tem coisas lá no teu coração que tu deixou para trás. Eu lembro, irmãos, das feridas que me fizeram. Algumas eu já esqueci, mas algumas ainda eu lembro. Mas graças ao meu Deus, eu glorifico a Deus por isso, porque eu não sinto dor, não sinto sofrimento, mas eu oro porque essas pessoas que fizeram isso, que elas retornem e que elas também reconheçam isso. Reconheçam que erraram, que feriram e que também necessitam pedir perdão. Para que a obra da cruz, ela se concretize na nossa vida. Porque Jesus estava sendo crucificado quando ele disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. O maior exemplo da cruz, além do amor, foi o perdão. Então, Amém. amor e perdão
andam juntas. Amém, irmãos? Forte hoje, né? Muito forte. Vamos orar, então, encerrar, né? Agradecer a Deus. A pastora falou, é verdade, né? É como eu disse, botam uma pedra em cima e continuam, né? Ah, daqui a pouco passa. Daqui a pouco ele melhora, ela melhora e vai acumulando, né? E cada caso não resolvido gera outro, e daqui a pouco está desse tamanho a montanha. Hoje nós vamos derrubar a montanha. Pai, nós te agradecemos por esse culto maravilhoso, por essa palavra. Agora nos dá uma noite de descanso, a nossa oração, meu Deus, na tua presença. O Senhor vem escutar o nosso clamor, o clamor dos teus filhos. Continuamos orando pelos necessitados, pelo nosso irmão Vicente, nosso irmão Silvio, que fez uma cirurgia, está se recuperando, o Senhor vem abençoá-lo. Maline, que está doente, todos os demais que estão com uma necessidade. Te pedimos que nos despeça da tua paz, da tua graça, em nome de Jesus, todos digam amém.